Você sabia que, segundo pesquisas recentes, cada vez mais brasileiros estão mudando de profissão antes dos 40 anos? O que antes era visto como fracasso, hoje é chamado de recomeço. É mesmo, olha, mas muita gente sabe que isso não é simples, tá? Dá medo, dá insegurança, surgem dúvidas. Ao mesmo tempo, pode ser um caminho de liberdade e realização. E como saber, Abi, que é a hora certa de mudar? Para falar sobre transição de carreira, os desafios, as diferenças entre os mais jovens e os mais experientes e como se preparar para esse passo, a gente recebe a gestora de RH, Vivian Manussi. Seja bem-vinda! Boa tarde! Seja bem-vinda! Oi, Vivian, tudo Tudo bem? jóia? Seja bem-vinda. Obrigada, fica à vontade. Vivian, você viu que a Gabi ali já fez a pergunta direto para mim, né? Em relação a querer mudar. Eu acho que faz parte da nossa vida a gente repensar nas coisas, né? E quando a gente pensa em carreira, eu acho que nós somos muito jovens para decidir o que você quer ser, né? Porque a gente fala assim, você sai de um terceiro ano de um colégio, por exemplo, e já fica, se você tem oportunidade, para estudar o que você quer ser para sempre. Essa coisa de tomar essa decisão antes pode prejudicar e fazer com que esse meio do caminho não seja o que a gente imagina? Pode prejudicar e a gente já percebe isso em algumas pessoas, né, que estão buscando essa transição de carreira. A gente vem, né, de alguns anos, né, as gerações mais antigas, daquela cultura que o bom emprego era aquele que você preferencialmente passava num concurso e entrava e se aposentava, né? Essa era a regra, né, de um emprego, de uma carreira bem-sucedida. E as gerações vieram arrastando essa cultura. E também a falta de informação, né? O acesso à informação, o acesso à faculdade, a um curso superior. E aí, onde a pessoa caía, ela ficava e acreditava que era aquilo que era bom, né? Então, as pessoas buscavam estabilidade, né? E quando a gente fala de estabilidade financeira, estabilidade naquilo que eu faço, eu sei fazer sempre dessa forma e assim mesmo. Eu acredito que com o avanço da tecnologia, do acesso à informação, as pessoas começaram a perceber, nossa, peraí, né? Existem outras possibilidades. E aí que começaram-se os questionamentos, né? Então, eu tô percebendo que essa geração, né, tá cada vez mais aberta a essas novas oportunidades, esse questionamento. Não que as mais antigas também não estejam, né? Aí já vem uma outra questão, né? Que é a saúde mental, que a gente pode ainda falar mais um pouquinho. Eu acredito que as pessoas estão cada vez querendo mais, né? Então, aquele emprego que talvez ela esteja com alguma insatisfação, ela vai procurar uma outra coisa que faça ela mais feliz. Essa nova geração é mais inquieta, né? Mais sacudida, não é isso? Como eu falei, a geração nova ela já chegou com o celular, né? Nós passamos pelaquela fase da internet de escada, era difícil, né? Esses dias teve a oportunidade, a reportagem do orelhão, né? Não tem mais orelhão. Então, eu sou dessa época também, né? E aí a gente vê que o pessoal que nasceu de 2000 para frente, não, já celular na mão, então ele teve essa informação e realmente por isso que ele é inquieto, né? Não é só isso aqui. E aí eu tenho alguns casos, né, de mães, como eu trabalho com recolocação, faço entrevista, recrutamento e seleção. Algumas mães dessas novas gerações têm me buscado, falando, Vivian, será que você não faz o atendimento para o meu filho? Ele acabou de sair da escola, do ensino médio, e eu não gostaria que ele errasse, né? Porque ele está em muita dúvida. É aquela influência, né, que antigamente tinha, né? Às vezes o pai e a mãe já estipulava, não, você tem que seguir minha carreira. Agora já é mais assim, olha, tô te dando opção, né? Vai lá, busca um profissional. Eu acho que essa oportunidade que as pessoas hoje têm, né? Eu não sou psicóloga, eu sou da área de RH e também tenho as ferramentas para isso. Pode ser alguém de RH, pode ser um psicólogo, né? As escolas talvez darem mais esse espaço de conhecer as carreiras. E tá tudo bem também se você não acertar de primeira e depois trabalhar um tempo e conhecer outra carreira, tá tudo bem. Então, eu acho que hoje a cultura, né, as pessoas já estão mais abertas a toda essa mudança. Acho que aos pouquinhos a gente já está inserindo essa possibilidade. Tem um vídeo que eu gosto bastante, eu dou aula de gestão, né, de administração, e eu adoro passar, esse mesmo vídeo eu passo para os meus alunos no começo do ano, onde uma moça fala,
nós temos que ser lifelong learners, né? Que é a aprendizagem contínua para o resto da vida. E as novas gerações, já tem um estudo comprovado, elas vão ter até 5 carreiras. Então essa é a nova realidade, né? Hoje eu estou numa carreira, o momento que eu estou vivendo essa carreira se adequa, daqui a pouco eu vou ter um outro momento que eu vou ter que fazer uma adaptação, né? Podem ser vários motivos, pode ser familiar, pode ser uma mãe na maternidade, que ela precisa dar uma pausa em alguma situação, né? Eu falo que é o momento que eu estou vivenciando, né? Eu tenho maternidade recente, a minha carreira hoje como empreendedora me permitiu continuar, mas poderia não ser, né? E eu deveria reformular todo esse meu trabalho. Então, tem aquela questão de eu não me identificar mesmo e tem aquela questão, nesse momento não dá, eu preciso de uma renda e eu vou buscar outra coisa, às vezes pela necessidade mesmo. E não é, por mais que pareça, né, algo que às vezes a gente pensa que é pro lado emocional, ele não é só emocional. Porque você aí falou de algumas situações, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, mas neste momento acabei de ser mãe, ou neste momento estou mudando de casa, mudando de cidade, ou isso não vai ser favorável. Como que a gente analisa tudo isso? Porque a gente tem essa impressão de que às vezes, fulano conseguiu mudar de carreira, mas também ele já é bem de vida, então para ele ela tinha dinheiro, era os pais ajudavam, né? Exato. A gente sabe que isso também ajuda. Acontece. Então, assim, como que a gente consegue adequar isso na realidade que a gente está passando? Não, esse realmente é o momento, eu preciso guardar um dinheiro, como é que isso funciona? Eu acho que é aquela vai com medo mesmo, né? Se tá no seu coração, vai. Não, é mais no sentido assim, eu preciso tentar. O não eu já tenho, né? É no sentido assim, nem tudo, eu acho que relacionamento, carreira, a gente nunca vai ter certeza de nada. Só que a gente não tentar mudar, o máximo que vai acontecer é a gente voltar no que a gente estava, né? Já aconteceu isso comigo, eu me mudei de cidade por um tempo, tive uma carreira profissional, eu dizia que eu não ia voltar e eu voltei, né? E tá tudo bem, né? Então eu acho assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de ousadia, encarar, perder o medo e entender que é um processo. Hoje a gente fala muito da resiliência, do recomeço, né? E todo recomeço tem percalços. Eu estava conversando com a outra colega que vai entrar agora para falar dos gatinhos e nós conversamos sobre isso, né? Que nenhuma profissão vai ser perfeita. Você vai trocar de endereço, né? Mas não vai ter novos desafios. Então acho que não tem uma receita, é encarar mesmo, né? Tomar coragem, ter apoio de pessoas da família, que eu acho que quando a família te apoia, né, é importante. E é isso. E como que a gente sabe, então, que é o momento de mudar? De mudar, assim, largar tudo para trás, né, e enfrentar. Já que você falou que às vezes a gente muda de endereço e os problemas são outros, mas está sempre ali mais ou menos, né, enfrentando algum desafio. Sim. A Abby, por exemplo, falou aqui que ela nunca pensou em fazer outra coisa, apesar de muitas vezes já recalcular, né, ali a rota, mudar, né, mudar os caminhos, mas não a linguagem em si, né? Como que a gente sabe que não? Agora bora arriscar. Eu acho que principalmente as pessoas que geram uma certa urgência é quando afeta a saúde mental. A transição de carreira é um tema atual porque nos últimos 10 anos, né? Esse tema ele veio com força, as pessoas estão mais conscientes, a pandemia também mostrou isso, né? E aí eu acho que quando a pessoa começa a perceber, e às vezes ela demora para perceber, e quando ela percebe, é um pouco tarde, já tem que estar tratando, já virou uma dor de estômago, né? Já virou uma burnout, que é uma doença gerada pelo trabalho. E são pequenas coisas que vão se acumulando. Então, quando ela percebe que ela já tem que procurar ajuda, que ela já não está controlando, que ela volta de férias e ela não está feliz, né? Que você falou, que bom que eu tenho para onde voltar. Sim. Mas tem gente que é uma tortura voltar. Então, são situações como essa que eu acredito que sejam indicadores que é hora de trocar, né? Nossa, amanhã é segunda e eu não tô com vontade de trabalhar. Nossa, acabou minhas férias, que pena, né? Então, nas pequenas coisas a gente vai percebendo que quando a sua saúde mental, o seu bem-estar não está de acordo, é hora de rever. E aí é o que eu falei, sempre é bom buscar, né, uma ajuda de alguém, um profissional, para pegar na sua mão, para trilhar, para ver qual é
né, a oportunidade que vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais familiar, né? Porque às vezes a gente quer mudar da água para o vinho, tudo, e é mais difícil. Então, sempre é bom buscar um profissional, alguém nesse sentido. A gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que fez essa mudança. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Sim. Olá, boa tarde. Me chamo Flávia. Eu escolhi minha profissão muito nova. Com 17 anos eu já tinha entrado na faculdade, optei por fazer Direito. Me formei na faculdade, né? Mas tinha um incômodo muito grande com relação a advogar. Era uma profissão que muito me encantava, mas que eu não me via naquele papel e não entendia porquê daquilo, né? E fiquei de 2006 até mais ou menos 2015 nessa luta aí de entender por que não, por que sim, o que eu gostava, o que aquilo me afetava, até que eu encontrei a Vivian, uma profissional que ajuda a gente, auxilia a gente nessa transição de carreira. A gente fez alguns testes, a gente bateu alguns papos bem legais, onde ela me apresentou um horizonte de oportunidades. Mas durante esses 10 anos, foram, assim, 10 anos sofridos, porque eu não conseguia entender por que eu não gostava daquilo que eu tanto sonhei, que era me formar no direito, né, e advogar. E aí, fiz os testes com essa resposta e com tudo que ela me trouxe, né, eu fiz transição de carreira, eu sou analista de negócios, me formei em gestão de pessoas, trabalhei todo esse contexto e hoje eu me encontro mais feliz, estou mais realizada, hoje eu faço o que eu realmente gosto. Então, assim, foi difícil fazer a transição enquanto eu estava sozinha, enquanto eu estava perdida. E quando um profissional me segurou pela mão e falou, vamos, eu vou com você, e começou a mostrar outras possibilidades, outras oportunidades, parece que um horizonte se abriu, várias oportunidades apareceram e eu consegui ver essas possibilidades, eu consegui enxergar tudo isso. Então já tem aí 4 anos que eu tô vivendo, colhendo os frutos dessa transição de carreira. Obrigada, viu, gente? Um abraço. Um abraço. Isso faz toda a diferença, né? É saudável, né? Você estar bem naquilo que você faz. A gente sempre fala muito isso, que a gente passa mais tempo no trabalho do que às vezes na nossa casa. Então ele tem que ser um lugar aconchegante, né? Eu trabalho com análise comportamental, né? A gente analisa o perfil, tanto para quem quer entrar na vaga ou está no trabalho e precisa desenvolver. E eu percebo nitidamente, quando eu faço as reuniões, né, o quanto o trabalho influencia no comportamento. Né? Tem pessoas que até, por coincidência, eu conheço há mais tempo, né, e era um perfil e ela foi trabalhando tanto naquela coisa que ela desenvolveu outra habilidade. É como você falou, é muito tempo, então tem que estar compatível, né, com aquilo que você deseja para sua vida, né, tem que estar compatível com a vida pessoal, senão realmente não faz sentido, né? E a gente escutou aqui agora há pouco que ela falou que agora ela está colhendo os frutos dos 4 anos, né, de dedicação ao trabalho. Exige muita coragem você mudar de carreira, porque muitas vezes você tem ali algo já consolidado, às vezes um salário bacana, mas aquilo não te faz feliz. Você chega em casa, você não dorme bem, você às vezes começa a ficar doente. Então mudar exige coragem, mas aos pouquinhos você vai colhendo aqueles frutos e você vai sentindo a paz que você tanto deseja, né? Eu acho que é uma coisa que não dá para fazer repentinamente. Eu estou reforçando tanto essa questão de não se decide sozinho mesmo. Ou você vai decidir com alguém da sua casa, porque tem a questão financeira que nem sempre vai ser para mais, geralmente é um passo para trás. E tem a ajuda do profissional, mas quando eu falo familiar, na maioria dos casos, né, você vai conversar com seu esposo, esposa, cônjuge, alguém que esteja ali com você. Olha, nós vamos ter que abrir mão de tal coisa para acontecer isso, né? Tá legal? Você tá de acordo? Porque senão você resolve o problema na carreira e gera um problema em casa. Então, né, exige toda essa avaliação, né? Eu não recomendo que seja uma coisa assim imediata, tem que ser analisada mesmo, tá? Por conta do financeiro, que a gente sabe que também pesa. Por mais que a gente esteja feliz, né? As contas chegam, né? Se não precisasse trabalhar, você não estava em carreira nenhuma. Né? Então, assim, tem que avaliar um pouquinho.
preocupar. É bom esse planejamento, né? Aham, o planejamento é importante. Eu acho que independente, não é um erro, não é um fracasso, é um recomeço, mas tem que realmente recalcular essa rota aos poucos, com cuidado, para que depois não sofra e também não se torne um pesadelo, né? Porque daí você fala, queria tanto e agora, né? Perdi tantas outras coisas em volta que eram importantes para mim também. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, viu, Vivian? Você de casa, aproveita, se tiver alguma dúvida, os contatos estão na tela, também tem fotinho para você comentar. E se você, de repente, fez uma transição de carreira também, quiser partilhar depois Boa. com a gente, conta que a gente quer saber, viu?